Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um podcast, o MXEcast, o podcast do empresário para empresário. Hoje eu tenho uma convidada especial, ela que é mãe, mulher, empresária e professora, além de cofundadora do Reclame Aqui, criadora e CEO do Instituto Cliente Feliz e autora do best-seller Cliente Feliz dá lucro, lembre-se disso. Desde os 16 anos, quando começou a trabalhar, se identificou no atendimento ao cliente. Atualmente, reconhecida como a maior voz de experiência do cliente no Brasil, Gisele já treinou mais de 40 mil pessoas e 12 mil empresas, além de ter sido reconhecida em 2021 pela Bloomberg Linea como uma das 100 empreendedoras de maior impacto na América Latina. Eu estou com ela hoje, Gisele de Paula, seja bem-vinda. Muito obrigada pelo convite de estar aqui com você, com toda a sua audiência. Temos muito para falar de cliente aqui hoje. Satisfação tê-la aqui. Hoje o nosso tema principal é falar sobre experiência do cliente, sobre o cliente feliz dá lucro e entender o que é fazer o cliente feliz. E eu vi um trecho seu de um Reels, onde você fala algo parecido assim: eu não tenho que fazer o que o cliente quer, eu preciso entregar para ele o que ele precisa. Algo nesse Exato. sentido que você falou. Achei interessante, comenta sobre isso, vamos conversar sobre isso. Se tem algo que vale assim absurdamente para um negócio, é o cliente com resultado. Então, ao invés de fazer o que o cliente quer, que o cliente não espera por empresas boazinhas, ele espera por empresas que entregam para ele o resultado. É entregar para ele aquilo que ele precisa. E de vez em quando proporcionar aquilo que ele não espera, aí você surpreende, né? Então, cliente com resultado e em alguns momentos surpreendido, ele é o cliente fidelizado. Que às vezes ele nem sabe o que ele quer, na verdade. Às vezes ele pensa que ele quer alguma coisa, ele pede para você, você entrega aquilo, mas no final não resolve o problema dele. Perfeito. O que o cliente sabe bem? A dor dele. Certo. Aí cabe a gente trazer o remédio para a dor dele, né? O meu produto responde a essa dor do cliente? Sim. Porque também se não responder, você vender para o cliente errado, dá errado do início ao fim. É melhor não vender para o cliente errado, né? Porque isso vai te custar mais lá na frente, né? Além da insatisfação desse cliente, que também pode ter um custo irreparável. Então, entender a dor do cliente é a primeira chave para o negócio funcionar na relação e depois entregar o produto que cabe para aquela dor, né? Entendi. Se você tem a solução que atende a dor daquele cliente, pede para o cliente, confia em mim, deixa eu entregar que você vai ter o resultado, né? E aí eu acho que entra um ponto muito importante, Felipe, que é educar o cliente. Muito empreendedor vai lá, entrega a solução como se fosse a solução mais perfeita do mundo, mas não ensina o cliente a usar. E aí o cliente não obtém o resultado e se frustra, né? Porque não teve instrução. Não teve orientação. Não basta entregar uma solução sem instruir o meu cliente. Exatamente. E isso está atrelado da experiência dele. Tem uma consultoria global que chama Gartner, né? Instituto de pesquisa também e tal, e eles fizeram um levantamento global para entender as empresas que eram centradas no cliente, o que elas faziam em comum, o que tinha semelhante em cada uma delas. Então, eles foram em empresas como a Amazon, como a Netflix, como a Disney, foram entender o que elas tinham e faziam recorrentemente. E eles listaram 10 hábitos das empresas que são centradas no cliente, que eles viram em comum entre elas. Você lembra os 10? Uma das coisas que está lá entre os 10 hábitos é educar o cliente. Boa. Então, ensinar o cliente a usar, fazer com que o cliente entenda os benefícios do produto. Pode reparar que quando você aprende a usar o seu celular muito bem, você fala, nossa, descobri uma funcionalidade nova, você até enche o peito, né? Muda a sua percepção, né? Sobre aquilo. Então você vê mais valor no produto. E isso funciona para qualquer produto ou serviço que a gente ofereça hoje. Legal. Eu sou piloto de helicóptero, não sei se você sabia disso, mas eu sou piloto de helicóptero de avião. Não sabia. Se pegar uma aeronave e dá para uma pessoa, pega um helicóptero, dá para uma pessoa que não sabe pilotar, o helicóptero é uma máquina versátil, dá para fazer muita coisa com ela, sim ou não? Sim. Dá para otimizar muito o seu tempo. Mas e se eu não sei usar essa máquina? Não sei usar, ela vira Como é que eu vou fazer? Vou vir um desastre. Não posso contratar piloto, eu tenho que usar. Então, assim, educar o cliente, trazer consciência para ele sobre as dores que ele sente e sobre a solução que você entrega, é o momento onde dá o match. Perfeito. Principalmente na hora de vender, né? Perfeito. Eu falo muito assim, tem gente que quer vender a todo custo. O que vende não necessariamente é o produto, mas é a oferta. E nessa oferta tem que ser o momento de você educar o seu cliente. Elevar o nível de consciência
sobre os problemas que existem, e às vezes ele nem sabe que o problema existe, mas você vai tocar na ferida dele e mostrar para ele, Perfeito. e aí você vai criar uma necessidade no seu cliente de comprar o seu produto, porque você mostrou um problema e trouxe a solução. Aí vem o segundo ponto, que eu acho que entra muito no que você tem feito, que é, a partir do momento que esse cliente tem um contato comigo, qual que é a experiência que eu posso gerar para esse cliente para fazer com que essa nossa relação seja uma relação feliz? Seria isso ou não? Exatamente, porque hoje 70% das empresas brasileiras não fazem um pós-venda. Pós-venda, vamos dizer, acompanhamento, relacionamento, nutrição do cliente após a compra. Uhum. Então, a esteira de venda é a primeira esteira que o empresário foca em fazer com que ela esteja redonda, oferta perfeita, venda perfeita. Vendeu, ótimo, vamos para o próximo. Não, peraí, vai para o próximo, ok, tá azeitada ali, mas você tem um cliente para nutrir aqui, né? Existe um dado muito importante que é 60% mais conversão a gente tem para um cliente nutrido da base, contra 5% de um lead novo. Então, além de você ter a oportunidade de buscar novos clientes lá fora, você tem uma base que você vai enchendo aqui de pessoas que já conhecem o seu produto, já utilizou, já passou pelo voto de confiança, e com um pouquinho mais de esforço que você tiver com ele, ele compra mais e vai trazer mais gente, né? Porque o cliente feliz, ele volta sempre acompanhado. Eu chamo de cliente CRR, aquele que compra, CRR. compra, recompra e recomenda. É isso aí, Porque gostei. indicar é diferente de recomendar. Recomendar é, Total. não, você precisa comprar dele, você tem que comprar aquele produto daquela empresa, porque a pessoa defende a sua marca, Defende a marca, é o advogado da marca, advogado exatamente. da marca. Então, investir em quem já confiou em você é mais barato. A sua venda, o custo de aquisição desse cliente, porque ele já é seu cliente, a venda é mais barata. Completamente. Então, eu preciso investir naquele que já me deu um voto de confiança. Eu vejo muita gente que trabalha com e-commerce hoje, que a internet possibilitou, né, isso, que ao vender principalmente nos marketplaces, ao vender um produto, só entrega o produto. E aí eu pergunto para você também, Gisele, você compra na internet, sim ou não? Muito. E você sabe quais são as empresas que você compra no marketplace? Você conhece o Não. nome da empresa? Nem lembro. Eles entram em contato? Não. A maioria não entra em contato. Então eu compro o quê? Eu compro do Mercado Livre, não compro da empresa X. Então, se você quer ser conhecido, você quer ter mais experiência com o cliente, quer vender mais, você precisa ter esse relacionamento de pós-venda. Exato. Eu digo assim, a venda só termina quando a segunda começa para o mesmo cliente. Perfeitamente. E para a segunda começar, eu preciso me relacionar e ter uma boa experiência com ele. Tem uma estratégia que a gente utiliza que é a do sucesso do cliente. CX e CS são duas letrinhas, né? Duas siglas aí que permeiam essa experiência do cliente e todo mundo acha que é tudo a mesma coisa, né? Às vezes eu vou em alguns masterminds e tal, o pessoal fala, Gisele, acabei de implementar o CS. Aí eu pergunto, como que é o seu CS? Não, o pessoal tá atendendo os clientes lá quando ligam. Já não é CS, né? Porque o CS, ele não é reativo. O CS, ele é proativo. O que significa CSCX para quem não sabe? Vou explicar. O que é a experiência do cliente? O CX, né, que é o Customer Experience. O CX, ele é um grande guarda-chuva, uma estratégia empresarial onde eu vou colocar o cliente no centro. O cliente é a pessoa mais importante da empresa para tomada de decisão, ele é a minha referência. E aí, a partir da experiência dele, eu entrego em cada ponto de contato uma experiência fluida, um produto bom, que funciona e que vai fazer com que esse cliente queira voltar e recomendar. Boa. O sucesso do cliente é uma perninha dentro desse guarda-chuva, onde nós atuamos, né? O CS é Customer Success, e a gente trabalha com o objetivo de ajudar o cliente a ter êxito. Então, o cliente está buscando resultado para uma dor dele. Se eu ajudar esse cliente a sanar a dor dele com o meu produto, é mais que vender, você concorda comigo? Uhum, Porque sem dúvida. vender não garante que eu resolvi a dor do cliente. Eu vendi, mas se ele não usar adequadamente, não vai resolver a dor dele. Pode ser excelente. Pode ser excelente, mas se ele não souber usar, não vai funcionar. E ainda não vai indicar a gente para outro cliente. Então, se você ajuda esse cliente a ter sucesso com uma estratégia elaborada para isso, você tem mais ganhos de upsell, de cross-sell e retorno desse cliente. Uhum. Essa estratégia, ela é dividida em 5 pilares. Então, você trabalhar um bom onboard desse cliente, né? Então, o cliente chegou, você tem o combinado com ele ali, né? Você faz as boas-vindas, é como uma visita que chega na sua casa. Você abre a porta, é aquela primeira sensação, né? Como que eu cheguei? Como eu fui recebido?
qual é aquele sentimento que eu tenho de começar a me relacionar com aquele lugar, aquela primeira impressão após a compra, né? E no onboarding é quando a gente prevê todos os imprevistos que o cliente pode ter para frente, ou seja, os meus combinados. O cliente não pode ter surpresa lá na frente. Ah, isso eu não sabia. Se não sabia, o onboarding não foi bem feito, né? Então, no onboarding é onde eu combino com ele como vai ser a nossa relação. Depois do onboarding, é o momento que eu começo a trabalhar com o cliente a ativação do produto. Ou seja, eu vendi, fiz o onboarding, falei para ele como que funciona. Ainda não garante que ele vai usar. Então, eu tenho que garantir que ele comece a usar. Então, o meu indicador é começou a usar definitivamente o produto. Ok. Então, o primeiro passo foi dado para ele enxergar valor no meu produto, ele começar a usar. Garantir isso, né? E é interessante que essa é uma etapa que muitas vezes a gente não presta muita atenção, mas há um grande índice de clientes que cancelam por não começar a usar, né? Eu liderei por muito tempo um produto de CRM dentro do Reclame Aqui e era batata. O cliente que a gente não ajudava ele a começar a usar, em breve, lá na frente ele começava a dar sinal de cancelamento. Então a gente colocou um indicador e falou, peraí, não passamos dessa etapa com o cliente, não vai, trava aqui. Se ele não começar a usar, a gente vai ligar para ele, entra aí agora, né? Assim, fazer junto com ele. Vamos fazer juntos, né? Então, esse é um indicador de sucesso. Depois, a próxima etapa é engajamento e a nutrição desse cliente, que é esse cliente ele já está em casa, está instalado, está usando, já está vendo benefício. É o momento que a gente relaxa na relação com ele. Você frequenta alguma barbearia aqui na região? Hoje não, porque meu barbeiro vem aqui. Vem na sua casa, mas ele sempre vem. Sempre vem. E se ele não nutrir a relação com você, você acha que você voltaria a comprar dele? Não, e ele toda semana me manda mensagem. Olha aí, né? Então, o que acontece? A relação nutrida faz com que o cliente se mantenha engajado, né? E se a gente perde a mão ali nesse momento, é o momento que a gente relaxa. O cliente já está dentro de casa, não precisa falar com ele mais, ele já sabe como que funciona. E é nesse momento que o concorrente vem. E aí ele começa. Nenhum concorrente aborda um cliente que acabou de adquirir um produto no outro. Ele aborda depois que tem um tempo que você está usando, né? Então, é nessa fase mais crítica que se tem ali perda e evasão de clientes. E a última etapa é a etapa de expansão, que são as oportunidades que a gente vê de upsell e cross-sell com esse cliente. O que é o upsell e cross-sell? Eu poder vender mais do mesmo produto ou vender produtos adicionais para esse cliente. E existem momentos exatos para a gente poder fazer isso. Se o cliente está no meio de uma insatisfação, eu tento fazer um upsell, mando o vendedor fazer um ativo com ele para vender, não vai converter, já era, queimou a relação. Agora, a partir do momento especial que o cliente acabou de ver valor, eu ligo para poder fazer o upsell, na hora ele me dá um sim, né? Então, essa estratégia de sucesso do cliente é uma estratégia muito poderosa e que não tem tamanho de empresa para poder executar. A empresa do eu presa consegue fazer essa atividade. Porque o pequeno empresário, ele acha, não, preciso crescer primeiro para depois eu cuidar de atendimento do cliente, cuidar de experiência do cliente. Eu acho assim, e eu quero também entender a sua percepção. Experiência do cliente não é você tem que pegar essa pessoa e você tem que fazer uma festa para ela, tem que levar ela para uma viagem. Não é sobre coisas mirabolantes que o seu caixa não permite fazer. Perfeito. Se o seu caixa permitir fazer, tudo bem, você vai criar uma experiência para o seu cliente de acordo com o seu negócio. Mas se você é pequeno, se você não tem caixa para investir muito dinheiro nisso, o que seria a experiência do cliente para um pequeno negócio? Vamos pensar numa padaria, talvez, um supermercado pequenininho, de bairro. O que seria uma experiência do cliente? Esse é um ponto importante, porque a experiência do cliente, muita gente acha que é você gastar com presentes, com mimos, e aí o pequeno fala assim, pô, eu não tenho verba ainda para poder gastar desse jeito com o cliente. E essa é a estratégia que eu não recomendo usar, de presentes e mimos, sem antes você fazer o que eu chamo de básico bem feito. Então, garantir que aquilo que o cliente está comprando seja entregue muito bem. A partir do momento que eu fiz o cliente receber o produto muito bem, o produto é muito bom, aí eu vou pensar no presente. Não adianta eu querer oferecer o cappuccino cor-de-rosa se o cliente não consegue falar no WhatsApp, entendeu? Não faz sentido. Existe uma hierarquia de importância para o cliente dentro da experiência. Então, às vezes, o empresário ele se frustra,
Porque ele vai e coloca o cappuccino cor-de-rosa e não tem efeito nenhum para o cliente. O cliente não posta, não agradece, não volta. Só, pô, tô gastando com essa tal dessa experiência, ela não me traz retorno. Então, vamos começar do básico. Qual é o básico? O cliente precisa ter formas de falar com a empresa. Ponto, né? Então, o que é isso? Eu comprei, eu preciso ter suporte. Eu comprei, eu vou ter um lugar onde eu mando uma mensagem e alguém me responde. Alguém que responda o WhatsApp, que responda um telefone, que quando eu mandar o direct, alguém responda, né? Hoje, no mercado do marketing digital, a gente vê muito isso, né? O influencer vai lá, vende pra caramba e depois não dá suporte para aquele cliente que comprou. Ele vai fazer a evasão, ele vai embora, né? Porque não teve acompanhamento. Enfim. Então, a base de uma padaria. Vamos voltar para o exemplo da padaria aí, né? A pessoa tem uma padaria, o que ela deve garantir ali? A hora que o cliente entra na padaria, quais são os pontos de interação que ele tem? Qual é a jornada que ele vivencia dentro dessa padaria? Então, ele chegou, tem onde ele estacionar o carro, tem degrau para subir, como que é essa experiência? Então, se eu tenho uma dificuldade de subir degrau, qual é a possibilidade de arrumar ali para facilitar para o cliente? O cheiro do lugar, a luz do lugar, né? Exposição dos produtos. A exposição, as gôndolas, qual é o caminho que o meu cliente vai percorrer para chegar até onde ele mais frequenta, que, sei lá, é pedir o pão, né? Então, qual é essa jornada que ele vai vivenciar ali? A partir do momento que a gente mapear esse caminho ali dentro da padaria, eu vou pontuar quais são os pontos que tem mais fricção, onde tem mais dor. Aqui o cliente reclama mais. Aqui ele fica mais insatisfeito. E nesses pontos eu trabalho para evoluir e diminuir essa fricção e deixar ele mais satisfeito. E o deixar ele mais satisfeito nesses pontos, vamos pegar o caso da fila. Todo estabelecimento sofre com problema de fila, porque você não consegue prever muitas vezes, né? Você tem ali, de repente, um pico, todo mundo resolveu ir comprar pão naquele momento. Não tem o que fazer, né? E o que é interessante na fila? O cliente, ele não reclama da fila, ele reclama do tempo perdido na fila. Então, se esse tempo, entre aspas, que está sendo perdido, for melhor aproveitado, esse cliente vai ter menos percepção da fila, né? É o que os grandes empreendimentos fazem em elevador. Então, você pode reparar que um hall ou um elevador, ele tem o quê? Espelhos. Porque você, olhando no espelho, você perde a noção do tempo. Você se vendo, você se distrai. Né? Essa é a técnica que todo prédio usa, né? Bota lá o espelho e as pessoas se distraem. Entra no elevador sem espelho, você não vê a hora de sair, né? Então, encontrar técnicas que vão ali, né? Soluções que vão facilitar, reduzir essa fricção do cliente. Excelente. E o atendimento também de quem está lá atendendo. O atendimento do cliente. Sem dúvida. E aí vem para essa segunda parte que é o relacionamento, né? Com quem ali está na linha de frente com o cliente. Quando a gente fala da somatória das experiências que o cliente vive, a ponto dele querer indicar uma empresa, ele vai recomendar a empresa que ofereceu para ele um bom atendimento. Por mais que ele tenha tido uma experiência incrível fisicamente, se a pessoa que atendeu ele maltratou, ele não vai indicar. Então, isso representa 50% da percepção do cliente. Então, o atendimento, ele pode fazer milagres ou desastres, né? Pessoas conectam com pessoas. Pessoas conectam com pessoas. E o atendimento, o que eu sempre falo para as pessoas, né? A gente tem um treinamento que chama Atendimento 5 Estrelas, que é um método de 5 passos. Então, o primeiro passo é você observar quem é esse cliente que está chegando, como ele está chegando, ele está com pressa, ele está sozinho. Vamos pegar o exemplo da padaria, né? Ele está acompanhado com a família, vai tomar um café na padaria, ou ele está já com roupa de trabalho, pronto para poder sair. Esse cliente está com mais pressa. Então, eu observo o momento do cliente e o que ele tem ali, que ele está me trazendo de mensagem que ele ainda não me falou, né? O segundo passo é o acolher. Então, eu observei, eu sinalizo para o cliente que eu já me identifiquei com ele e eu acolho. Seja bem-vindo, que bom ter você aqui novamente. Olha, hoje o dia está agitado, né? Vou correr aqui para te atender, tá bom? E aí acelerar o processo para quem está com pressa, né? É o momento que eu acolho.
O terceiro passo é o resolver. Não adianta colher E sumida. não entregar o pão, né? Tá bom, você é muito gentil comigo, mas me dá meu pão que eu quero ir embora, né? Então, é resolver o problema para o cliente. E tem muita gente que fala assim, Gisele, mas eu não tenho autonomia para resolver 100% dos problemas do cliente. Resolver nem sempre é entregar para o cliente o que ele está pedindo, mas pelo menos dar direcionamento, né? Não dizer assim, isso não é comigo, tá? Então com quem é? Porque você, para mim, é a empresa, né? Então, sempre trazer um direcionamento para o cliente. O quarto passo é o antecipar. Então, se eu sei que esse cliente sempre vem comprar pãozinho, por que eu não já digo para ele qual é o horário que vai pegar o pãozinho mais quente? Então, eu antecipo o próximo atendimento dele. E a última etapa é a etapa do encantamento. O encantar não é uma coisa que a gente faz todo dia, né? Então, não é o arroz com feijão, é a cereja do bolo, né? Então, tem gente que fala assim, não, tem que encantar o meu cliente toda vez que... Não, negativo. Se você encantar ele todo dia, vai virar o arroz com feijão. Perdeu a graça. Perdeu a graça, né? Então, o encantamento, ele tem um efeito surpresa que a gente tem que gerar na relação, aquele momento que as pessoas não estão esperando, que você encanta. Então, essa é a última etapa do atendimento, né? Se a gente passar aí por esses 5 elementos, com certeza a gente vai ter um atendimento muito melhor. Excelente. E quando você fala, a gente está falando de cliente, e o título do teu livro é Cliente Feliz dá lucro. Trouxe ele aqui. Aí, ó, que legal. Cliente Feliz dá lucro. O que seria cliente feliz, na tua percepção? Como você traduz isso? O cliente feliz, para mim, hoje, ele é o cliente com resultado. Eu vou te dar o exemplo do meu personal, né? Eu sou feliz com o meu personal, mas muitas vezes ele me faz infeliz, porque Ele pega pesado. ele pega pesado e eu brigo com ele e ele fala, mas você dá conta sim, vai que eu sei que você dá Ele conta. tá focado no resultado que você quer. Ele tá focado no meu resultado, né? Então eu sou feliz porque ele me traz resultado. Então o cliente feliz não é aquele, né, que tem só o sim, é aquele que obtém valor com a minha relação. Você trouxe o exemplo da barbearia, me perguntou, eu lembrei do meu barbeiro que vem aqui, ele sempre que ele faz um atendimento, ele manda uma mensagem, aí passou lá 3 dias, ele manda outra mensagem, tá sempre relacionando. E aí semana passada ele mandou uma mensagem para mim o seguinte, vou parar de fazer os atendimentos, agradeço todos os meus clientes, vou parar de atender, vou para uma nova fase. Eu falei, o que aconteceu? Aí ele me mandou uma resposta lá, aí eu fiquei pensando a semana inteira, com quem que eu vou cortar meu cabelo agora? Tem várias barbearias aqui, né? Mas eu tô tão acostumado com ele, o atendimento, né? A forma de atender, de lidar, porque eu fiquei apegado. Falei, e agora? Quem que vai ser o meu barbeiro? Por conta de quê? Por conta da forma dele atender. Barbearia atendi Criou uma relação de confiança. Criou uma relação de confiança. Aí eu fui olhar hoje o WhatsApp e aí passou o status dele, ele falando, voltei a atender. Eu falei, ufa, eu tive aquele sentimento, ufa, olha que loucura isso. Eu achei muito louco. Parei para observar o meu próprio pensamento, falei, eu estava tão apegado a ele por conta do nosso relacionamento, eu já estou fidelizado a ele. Quando ele falou que não ia atender, eu tive um sentimento triste, né? Agora ele voltou, opa, resolveu meu problema. Olha que interessante. Eu falo, Felipe, que os clientes eles não querem ir embora. Toda vez que há um rompimento de uma relação, quando é o cliente que decide, né? Nesse caso foi foi motivado por ele, né? Mas na maior parte das vezes é o cliente que decide ir embora. Quando o cliente decide, ele decide frustrado. Porque ele pensou antes, ele gastou um tempo para decidir por aquele produto ou por aquela empresa. Aí quando ele vê que aquilo não está dando mais certo, ele se frustra e fala, poxa, tomei decisão errada, né? E agora estou arrependido e vou ter que cancelar, retomar uma nova relação com outra empresa. Então o cliente não vai feliz embora. Não. Né? E esse é um ponto que eu acho que a gente tem que trazer para o olhar da empatia, porque o empresário sempre fala assim, esse cliente agora me traiu, né? Foi embora, me trocou e tal. E eu sempre falo que é legal você fazer um exercício de fazer uma pesquisa com os clientes que foram embora. Pega lá 10 clientes que foram embora. Não liga você, empresário. Pede para outra pessoa que não está no calor, né, da emoção ali, cria um roteiro e entra em contato como se fosse um instituto de pesquisa para entender por qual razão esse cliente foi embora. O que faltou para ele ter dado não e ir embora procurar outro, porque ele não deve ter ido feliz. E aí esse cliente traz coisas que na relação do dia a dia ele não traria. E
isso para os clientes e também para o cliente interno colaborador. Sempre que o cliente interno, que é o colaborador, sair, pesquisa. Funciona da mesma Da forma. mesma forma, né? Perfeito. Você vai ter feedbacks que talvez você não teria, né? Se ele estivesse ali com você ainda. Mas já que ele saiu, ele vai falar um monte de coisa que ele não Que falaria ele antes. não falaria, né? A discussão da relação, né? Vamos dizer É, assim, não é uma coisa que a gente discute o tempo inteiro. Então, numa interação, vamos pegar a pessoa que vinha aqui te servir, né? Você não fala da relação, se você tá muito feliz com a relação, todas as vezes que ele vem aqui, ó, cara, ficou bom, gostei, legal, quanto é, paga, né? É a relação do transacional que acontece. Essa de uma conversa mais profunda, a gente tem de tempos em tempos. Só que a maior parte dos comércios e os empresários, eles acabam não estimulando o cliente para essa conversa profunda. E ele não fala diretamente com o dono do negócio. Se você perguntar para o dono de se o dono de um restaurante, vou pegar o exemplo, né? Perguntar para você na mesa, me conta como está a relação aqui. Você fica um pouco desconfortável sim. ali. Então, isso gera o quê? Um enviesamento da resposta. O ideal é pegar alguém neutro na relação. Se não tem essa pessoa neutra, faz um formulário no Forms, manda o link para o Anônimo. cliente, anônimo, ele responde lá, né? Outro dia, um dono de uma grande rede de concessionária me procurou e falou: Gisele, a gente queria melhorar a experiência do cliente e tal. E eu queria saber como que vocês podem nos ajudar. Eu falei, bom, o que que vocês já fazem? Ele falou, a gente já tem uma equipe aqui que faz pesquisa, fala com os clientes, temos um ótimo NPS. Aí já me chamou a atenção, porque se ele queria melhorar e tinha um ótimo NPS, já não estava casando a coisa para mim. Falei, mas é ótimo, então como vocês fazem esse NPS? Ele tinha uma pessoa que ligava para os clientes para pedir o NPS. E ela imputava numa planilha esse NPS. Então, ali a gente tem várias margens de enviesamento. Primeiro, o cliente constrangido no telefone de falar para ela a nota. Segundo, ela, na hora de colocar na planilha, ela pode errar, pode ter a margem de erro e pode ter um erro intencional também, né? E no final, o NPS dele sempre era 100. 100. Nota máxima 100, máxima, nota 100. Falei, olha, de cara eu já posso te trazer. Você tem uma melhoria para fazer na hora de estimular o feedback do cliente que ele está enviesado. Com certeza o seu cliente não está falando para você o que ele está pensando, né? Então, entra aquela questão, né? Você quer ter um indicador de vaidade ou você quer realmente saber o que o seu cliente está pensando sobre você? Com certeza eu quero saber o que o cliente está pensando. E aí eu preciso ter essas conversas. Eu até postei no meu Instagram essa semana uma frase lá seguinte: se você acha difícil ter conversas desconfortáveis, Boa. espere até não tê-las. Hum, Porque às vezes a gente o fica preço é caro. postergando, né? De ter essa conversa, de chamar o cliente, de entender o que está acontecendo com ele, de forma anônima dar esse espaço para ele se comunicar. Porque, poxa, eu não quero ver o meu erro, eu não quero ver minha falha. Tem gente que tem medo disso, tem empresário que tem isso. Então não entre nisso, tá, empresário? Não entre nesse ciclo, porque se torna um ciclo vicioso e acaba afetando negativamente seu negócio. Felipe, eu já li muita reclamação, né? E já ouvi muita reclamação de empresário sobre a reclamação dele. Então, qual era o comportamento mais comum que eu recebia no Reclame Aqui? Esse cliente tá errado. Esse cliente tá reclamando indevidamente. Uma vez um empresário falou para mim, Gisele, eu tenho certeza que 90% das reclamações que estão aí no Reclame Aqui são indevidas. Eu falei, é mesmo? 90% dos seus clientes pararam tudo que eles estavam fazendo e foram lá para dizer algo indevido sobre a sua empresa. Ele falou, eu tenho certeza, eles estão querendo me chantagear, acabar comigo, me boicotar. Eu falei, então você já tem um diagnóstico aqui. Porque se tem 90% de pessoas indo atrás de você, te boicotar, já tem algo que precisa ser melhorado, né? Então, eu sempre falo assim, que em 99% das reclamações a gente tem oportunidade. Até daquele cliente que está reclamando indevidamente. O cliente de má fé, porque tem, né? O cliente de má fé sempre tem oportunidade por trás daquela mensagem. Existia, na época do Reclame Aqui, existia algum padrão, assim, de reclamações? Tipo, o que mais tinha de reclamação? Tinha isso? Tem disparado. Então, qual é a maior dificuldade hoje do cliente? De falar com a empresa. De falar com a empresa.
Então, Contato com a empresa. contato com a empresa. Ele conseguir dialogar com a empresa sobre o problema dele. Por isso que eu falei ali, né? Começa do básico, ao invés de oferecer o cappuccino, começa oferecendo um canal para o cliente falar com você, Boa, entendi. Agora né? entendi porque você trouxe isso. É, Que era a maior reclamação. Escuta isso aí, empresário. Maior reclamação lá no Reclame Aqui era de canal de comunicação com a empresa. porque a maior parte das reclamações, se você entrar lá, as reclamações estão públicas, né? Se você entrar aleatoriamente, pega lá as reclamações e olha. Os clientes começam assim: tentei contato no telefone X, falaram Verdade. para mim isso, não sei o que lá, né? Fiquei aguardando retorno, não me responderam. Então sempre começa por aí. Então, há uma forma de você reter o cliente para ele não vazar para outros canais, que é disponibilizar de maneira eficiente formas dele falar com você. Acolhe, mesmo que você não vai resolver o problema dele ali imediatamente, dar a resposta para ele imediatamente, tem um lugar que recebe e acolhe. Uhum. Depois vai resolver, né? Porque daí esse cliente ele não vaza para outro lugar. Porque na maior parte das vezes, os clientes tentam contato com a empresa primeiro, Antes de reclamar antes em de ir outro para canal. outro canal. Em torno aí de 70% dos clientes, eles tentam falar com a empresa primeiro, antes de ir para a rede social, para Reclame Aqui, né? Agora, tem uma parcela de pessoas que já vai direto, que ela já é de uma outra geração, que procura, funcionou ali uma vez com uma outra empresa, então ela vem sempre Direto. para aquele canal. Entendi. Cliente, como você lida com uma frase que a gente ouviu a vida inteira? O cliente sempre tem razão. Como que você enxerga isso? Essa frase, né, se a gente for olhar a história dela, né, um empresário lá nos Estados Unidos colocou na frente da loja dele, porque ele acreditava muito que o freguês, né, tinha sempre razão. Hoje, olhando para a era da experiência que nós vivemos, com a era de tanta diversidade de produtos, concorrência, a gente nem pode falar mais se o cliente tem razão ou não. Na minha visão, o cliente ele tem razões. Algo motivou esse cliente a entrar em contato. Ninguém acorda de manhã e fala assim: ah, hoje eu não tenho nada para fazer, então Vai reclamar. vou lá reclamar, infernizar aquela empresa até ela fazer o que eu estou pedindo. Às vezes tem um outro meio doidinho que acaba fazendo isso. Tem ali, vamos por Cada aí 1000 coloca um. 1% ali de pessoas, né? Tem o reclamante profissional que a Tem. gente fala, né? Mas vamos pensar na maior parte Sim. das pessoas de boa fé, elas não fazem isso. Cada um tá com seu compromisso diário, fazer suas coisas, Sim. não querem gastar tempo Tirar meu tempo pra reclamar de para alguma coisa. reclamar. Então, se o cliente parou o tempo dele para reclamar, o que tá por trás disso? E Né? aquele que não reclama? Esse é o pior cliente. É pior, né? Porque É. eu não sei do problema dele. Ele não reclama, ele deixa de comprar de mim daí. O pior cliente é aquele que não reclama e vai embora e não te dá oportunidade de evolução, né? É aquele que vai embora silenciosamente, não fala para você por qual razão ele sumiu, ele simplesmente some É do aquele perfil que não quer gastar energia com isso. É. Esse é o cliente tão desinteressado já com o negócio, com o produto, que ele pensa assim: nem vale o meu tempo gastar aqui de falar por que que eu não vou mais comprar dessa empresa, né? Então eu sempre falo que a reclamação, ela traz muito esse olhar do que está por trás, que ele comenta ali na reclamação: olha, sempre comprei dessa empresa e agora ela me decepcionou, estou chateado, estou triste, né? Tem aquele sentimento, aquele Tem emocional o por trás, né? sentimento, né? Eu vou trazer uma experiência minha com relação à compra e-commerce. Comprei camisas de 2 marcas diferentes. E chegou de uma das marcas primeiro. Quando chegou, veio numa embalagem preta, numa caixa preta, com laço vermelho. Eu abri, tinha um perfume bem dobradinho, arrumadinho, tinha um cheiro e tal. Então, para mim, foi uma experiência muito boa. Né? Eu gosto da marca, comprei e foi uma experiência muito boa. Logo na sequência, acho que uns 2 dias depois, chegou da outra marca. Comprei uma camisa também social. Só que a hora que eu recebi, ela veio num saco preto, parecendo um saco de lixo. A camisa veio toda amassada. E aí eu me frustrei com aquela experiência, porque a primeira tinha me proporcionado uma experiência legal, e a segunda não. Preços equivalentes, marcas também equivalentes, né, equiparadas no mercado, só que uma me trouxe uma experiência positiva. E a hora de comprar de novo, eu vou naquela que me trouxe experiência positiva. Pelo menos pela internet, porque veio me trouxe uma sensação de mais cuidado com o que eu tinha comprado, né? Trouxe essa sensação de, poxa, a gente cuida do cliente, a gente entende que isso é importante para você, e a outra não.
E esse é um dos maiores erros que eu vejo com quem trabalha, principalmente com e-commerce. Se você pensar, o e-commerce hoje ele virou uma commodity. Uhum. Porque o que diferencia é na hora que você tem um contrato físico. O acesso para comprar é simples para É todos. simples, né? Com o marketplace piorou porque tá todo mundo ali junto, né? Então, a forma de você criar identidade e fazer o cliente sentir algo pela sua marca é na hora que ele recebe o produto, né? É ali que impacta. E aí é onde entra algumas escolhas que às vezes os negócios fazem de escolher reduzir despesa ou entender como custo aquilo que vai diferenciar a empresa em relação ao mercado, né? Às vezes o saco preto é mais barato, mas é mais barato quanto? Pensando nisso, na experiência do cliente final. Exatamente, né? Porque o outro investiu e ele vai ter de retorno o teu lead novamente. Então, o custo de aquisição dele diminui. Agora, o saco preto ele vai ter que gastar mais para trazer clientes. Então, no final do DRE, será que vale a pena essa economia barata? Pois é, acho que não. Vamos lá, a gente trouxe agora um monte de experiência e conteúdo focado nisso, mas antes de chegar hoje, em 2024, quem foi a Gisele? Qual que foi o caminho que você percorreu? Onde você começou a empreender? Aqui na sua bio, com 16 anos você começou, né, a trabalhar. Como que foi esse seu percurso até chegar aqui? Olha, eu comecei atendendo clientes. Eu, com 16 anos, fui trabalhar numa empresa chamada De Pascoal. E no meu segundo dia de trabalho, eu fui passar fax, olha só, né? É pelo fax. Mas eu fui passar o fax, e aí no meu segundo dia de trabalho, a minha chefe falou assim, Gisele, se alguém do atendimento entrar em contato com você aqui, faz tudo que eles estão mandando você fazer. Eu, na minha inocência, 16 anos de idade, fui, só compro ordens aqui, né? Eu comecei a observar que aquele pessoal, eles tinham muito mais autonomia, eles eram vistos de uma maneira diferente na empresa, eles atendiam o cliente e a voz deles era a máxima dentro da empresa. Algo que hoje é muito diferente na maior parte das empresas, né? O atendimento, apesar de a gente estar tendo uma evolução, ele ainda é o mais esquecido dentro da empresa e tudo mais, né? Então, aquilo me chamou a atenção e eu fui querer saber como que fazia para trabalhar naquela área. E aí me falaram, olha, para trabalhar lá, você tem que passar por todas as áreas da empresa para chegar lá. Eu falei, então é essa a minha meta, né? Quero trabalhar naquela área. Foi passando o tempo, aí fui trabalhar nessa área e me colocaram para atender um canal que chamava Fale com o Presidente. Depois você criou um canal com esse nome, não? Não. Não? Canal do YouTube, não foi? Eu li Não. alguma coisa seu falando sobre o canal do presidente, não deve ser Que eu dessa atendi história. esse canal. Ah, Eu entendi. atendi esse canal dentro da Embracon. E aí chegavam as reclamações para ele, com roupa para mim, eu tinha que resolver. E eu fui percebendo que quando eu atendia bem esses clientes, eles voltavam no canal e me elogiavam para o meu chefe. Ah, que legal. Falei, tá, então eu tô vendo aqui que tem uma oportunidade de crescimento dentro da empresa aqui, né? Eu ainda muito jovem e tal, mas comecei e falei, bom, minha motivação então é atender bem o cliente para poder ter o destaque dentro da empresa. E fui fazendo isso funcionou, fui crescendo dentro da empresa. E, em resumo, depois de 13 anos, eu era head de marketing, atendimento ao cliente, tinha ganhado vários prêmios de relação com o cliente, implementamos várias coisas interessantes dentro dessa empresa. E aí foi quando eu conheci o projeto do Reclame Aqui, conheci o Maurício, que foi meu sócio. Ele não está mais conosco, porque ele faleceu na Covid. Ah, sério? No Covid? Uma grande perda que nós tivemos. Mas eu conheci ele falou, Gisele, você trabalha com isso, eu trabalho com tecnologia, a gente pode juntar aqui e fazer disso uma coisa interessante. Quando ele me mostrou o projeto, eu tive acesso ao Reclame Aqui, eu falei, nossa, isso é genial. E aí foi quando eu falei, então, tô dentro, vamos começar a trabalhar em cima disso aqui. E eu cheguei pro meu chefe na época e falei assim, olha, eu comecei, na época não se falava em empreender, eu comecei um projeto paralelo, não vou ocupar o meu tempo de trabalho, mas para você ter ciência, né, de que eu estou fazendo algo fora da empresa. Que ano foi esse? Isso foi em 2009, eu acho. 2009. E aí meu chefe falou assim, não, Gisele, fica tranquila, ele gostava muito de mim e tal. Não, fica tranquilo, eu acredito em você, confio em você, você tem todo o meu apoio, vai lá, porque você realmente tem que usar o seu talento e você tem meu apoio. E ele foi a pessoa que mais me apoiou a Que empreender. legal.
O que é muito raro, né? Dentro das Muito empresas, o raro. CEO da empresa, o dono da empresa desapegar de um colaborador que ele gosta muito, né? E ele foi uma pessoa que me ajudou bastante. Nesse processo, eu fiquei 2 anos nesse processo de transição entre estar trabalhando e começando o processo de empreender com o Reclame Aqui. Depois de 2 anos, eu pedi demissão. E aí fui, de fato, me dedicar 100% ao RA. Reclame Aqui, no início, foi um projeto desafiador para nós, porque ele não tinha um modelo de receita. Ele era uma plataforma interessante, mas não tinha uma receita. Então, nós quebramos cabeça por um tempo no início, de qual vai ser o nosso modelo de Uhum. negócio. Só tinha pessoas, muitas pessoas já acessando, tinha uma demanda reprimida no mercado de gente querendo reclamar, mas como que a gente vai ganhar dinheiro? E aí, nós começamos a visitar empresas. Falei, vamos para a rua, vamos ouvir o que as empresas têm para nos dizer? E aí, conversando com as empresas, em 1, 2, 3 reuniões, elas começaram a falar para mim assim, Gisele, vocês não têm uma ferramenta que a gente possa acessar as reclamações, gerar relatórios, estatísticas? Quando eu percebi 1, 2, 3 vezes clientes falando isso, falei, opa, é Aí. aqui que a gente tem oportunidade, né? E assim a gente começou a desenvolver soluções para o B2B. Reclame Aqui se consolidou. Depois de 2 rodadas de investimento, eu fiz a minha venda de ações, saí da empresa. E aí eu falei, bom, o que que eu vou fazer agora, né? O pessoal vai tirar um ano sabático. Eu falei, gente, eu não nasci para ano sabático. Você sempre muito ativa. Sempre muito ativa. Falei, mas eu vou tentar. Aí eu fiquei 1 mês Sabático. sabático. As pessoas me mandavam mensagem falando assim, o que você tá fazendo? Eu falei, nada. E é interessante isso, né? Quando você fala que não tá fazendo nada, a outra pessoa se incomoda. Como assim? Tá fazendo nada? Me deixa sem fazer nada um pouco, né? Assim. Mas aí fiquei ali 1 mês e tá, vou criar outra coisa aqui. E aí foi quando nasceu a ideia do Instituto Cliente Feliz, que é hoje um braço, né, de experiência do cliente. A gente ajuda empresas a melhorar a relação com o cliente, tanto com consultoria como a frente educacional, que é o nosso maior forte. Legal. E aí hoje o seu foco tá 100% no Instituto. 100%, é. Aí eu escrevi o livro, né, que é o Cliente Feliz dá Lucro. Essa obra ela nasceu na pandemia. E aí eu falei assim, bom, o que eu quero é fazer com que essa mensagem chegue ao máximo de pessoas possível, né? De como é possível você ter mais lucro com o cliente feliz. E assim foi. Hoje ele é um best-seller, já tem mais de 7 milhões de vendas realizadas desse livro. E agora em janeiro a gente lança o segundo livro também. Que legal, parabéns. Muito bom. Isso é muito importante, porque o que você falou, né? Do seu chefe te incentivar, né? O seu ex-chefe te incentivar a empreender. Aqui a gente tem a cultura, aqui na empresa, de multiplicar talento. Então, eu falo para todo mundo que entra aqui tem que ser um lugar onde você vai aprender alguma coisa, porque você não vai ficar aqui a sua vida toda. Eu nem quero que você fique a sua vida toda aqui. Vai ter um momento que você vai aprender alguma coisa, você tem que sair, você tem que crescer. Pode ser que chegue um momento que a empresa vai ficar pequena demais para você e você tem que, partir daqui. Mas a hora que você sair daqui, que você leve alguma coisa como aprendizado, que você tenha o nosso apoio, que você possa também contar com a gente na sua jornada. Aconteceu essa semana aqui. Uma pessoa que era o mais velho de casa, que eu gostava muito também, chegou o momento dele sair para empreender. Eu falei, vai em paz. Olha. Ele estava apreensivo, talvez um pouco com medo, inseguro. Eu falei, vai em paz. Aplica o que você aprendeu aqui. E aquilo que você não souber, vai buscar outros lugares para você aprender também. Isso é muito, eu acho que é uma mentalidade muito desapegada, né, do seu eu, né, porque aquela pessoa, eu acho que aquela questão, né, aquela máxima que tinha no passado de reter talentos por N anos, isso já foi, né, eu acho que as pessoas, elas têm que oxigenar a mente delas, fazer coisas diferentes. Eu, sinceramente, quando eu vou em uma empresa e a pessoa fala, eu tô há 20 anos aqui fazendo essa mesma atividade, bacana pelo lado de, pô, é um ambiente onde você se sente tão bem que você ficou 20 anos, mas quanto de outras coisas você podia ter aprendido ao longo desses 20 anos, né? 20 anos, prosperado em outras frentes, outras habilidades. Esse meu chefe, né, o Juarez, ele, para você ter ideia do quanto que ele foi importante nessa minha virada de chave, até hoje eu tenho um relacionamento com ele, ele me chama para festa de aniversário da empresa. Sério, que legal. De tão Mesmo você não forte, fazendo parte do quadro da empresa. de tão forte que foi essa conexão. Quando eu lancei o livro, na noite de autógrafo, ele era a primeira pessoa da fila para ter o livro autografado. Então, isso é um líder.
Líder. Para mim, esse é um líder, né? Que o líder não é aquela pessoa que gruda as pessoas debaixo dele, Não. né? É que faz elas voarem. Multiplica gente, multiplica talento. Então isso é muito forte aqui na nossa cultura. Não sou apegado a ninguém, a nada, eu sou muito desapegado. Só a minha esposa e meu filho não sou apegado a ele, porque eu sei que ele vai crescer, ele vai embora de casa. Esse dói desapegar, É, viu? mas eu já tô treinando a minha cabeça e a dele, né? Tem que treinar da minha esposa pra isso. Mas tá treinando, eu já falo pra ele, você vai construir sua família e você vai morar com a sua casa, filho. Não, vou morar com o papai e com a mamãe. Não vai. Ele tem 4 aninhos. Você vai morar com a sua esposa, você vai morar com seus filhos em outra casa. Mas agora você é pequenininho, você vai ficar com o papai. Fica tranquilo. E com as pessoas que trabalham comigo sempre assim. Eu falo desde o primeiro dia que chegar, você não vai ficar aqui pra sempre. Porque se você não sair, eu vou sair com você daqui. Porque eu falo isso realmente. Essa pessoa que Tempo saiu de essa semana, validade. ele sabia disso. Eu dei um prazo pra ele. Enquanto você não tomar a sua decisão, eu vou tomar por você. Porque Perfeito. senão, tem momentos que a pessoa ela vai ficar lá 20, 30 anos numa empresa, mas ela não cresce. Não adianta. Eu não quero. Eu, Felipe, particularmente, não quero ninguém comigo 20 anos, a não ser que ela saiu de um lugar e cresceu junto comigo, se tornou meu sócio, talvez. Isso. Mas fazendo a mesma coisa 20 anos, eu não quero, porque vai ser ruim pra você e pra Você empresa. pode até ficar 20 anos no lugar, mas mudando, né? Mudando, evoluindo junto, Evoluindo junto, entendeu? Crescendo exatamente. junto, desenvolvendo. Então, esse aqui é uma cultura nossa. E sobre cultura, eu queria perguntar pra você o quanto a cultura influencia na questão de experiência do cliente. Total, né? A base, a espinha dorsal da experiência do cliente vem da cultura. Então, quando uma empresa chama o Instituto Cliente e diz, precisamos da ajuda de vocês aqui para melhorar a experiência do cliente. A primeira pergunta que eu faço, o quão engajado está o CEO? Se é o CEO que está falando comigo, eu já sei, né? Mas se não é ele que veio me abordar, eu pergunto o quanto o CEO está comprometido com essa causa. A gente ainda tem que convencer o CEO. Eu nem faço proposta comercial. Então, convence ele primeiro, depois vocês voltam. Porque se não tiver o acompanhamento, né? Se tiver esse endosso, esse patrocínio de cima para baixo, essa cultura não acontece. Então, eu sempre falo que a cultura do cliente, ela acontece de cima para baixo e de dentro para fora. E ela está no comportamento das pessoas. E colocar o cliente como uma referência no comportamento das pessoas requer um sacrifício. Porque as empresas, ao longo do tempo, olhando o histórico capitalista, elas foram focadas no produto, né? A história do capitalismo é focado no produto, depois no marketing, depois na venda. Então, a gente está vivendo agora um novo movimento da experiência, requer transformação dentro da empresa. Então, precisa de muita energia mesmo, né? Endosso da liderança. A gente recomenda que seja feito um comitê para poder levantar essa bandeira dentro da empresa, que a gente chama de comitê de voz do cliente, que vai levantar esse tema, ter reunião temática somente sobre esse assunto. Para tratar do Para cliente, da tratar experiência. da voz do cliente. Aproveitando esse gancho aqui, eu quero falar para você que está assistindo a gente, que está escutando aqui sobre como melhorar essa sua experiência do cliente. E falando de cultura, quero te convidar a participar do nosso treinamento Imersão MXE 3 dias comigo e com o meu time aqui na nossa sede. A Imersão MXE eu trato gestão, liderança, engajamento de times e cultura. Um dia inteiro falando sobre cultura, como você construir a cultura da sua empresa e implementar e fazer com que o seu time se engaje nessa implementação. Empresa forte é que tem cultura forte. Empresa forte tem cultura forte e tem líder que influencia diretamente nessa cultura. A cultura, ela vem influenciada pelo líder. E se você é empresário, tem empresa, entenda, toda empresa tem cultura. Talvez a sua cultura não esteja alinhada com o que você gostaria do seu negócio, e para isso precisa desse alinhamento. Então, em algum botão aqui na tela vai ter Imersão MXE, vem para a próxima, que é de empresário para empresário. Gisele, eu quero que você traga agora 3 práticas essenciais que qualquer pessoa que está assistindo a gente agora consegue implementar no negócio dela para que ela melhore essa parte de Da experiência do cliente. Uhum. O que ela pode sair daqui e falar, não, eu vou aplicar isso amanhã. Uma coisa que é legal o empresário fazer, e que assim, é R$ 0 para poder fazer isso, é captar a voz do cliente para poder tomar as decisões. Melhor do que eu dizer o que o empresário tem que fazer, é o cliente dizer para ele o que é que ele tem que fazer. Então, não precisa de um volume grande de clientes. Então vou ter que parar tudo para poder captar a informação do cliente. Não. Pega 5 dos seus clientes aleatórios. Não pega os mais chegados, não, porque os mais chegados tá fácil de perguntar, né? Mas pega aleatoriamente 5 clientes
e liga para esses 5 clientes. Pergunta para eles por que que eles optaram pela empresa, o que faz ele continuar comprando, o que ele não gosta, o que ele gostaria de que tivesse que não tem. Então, faz uma exploração sobre o que o cliente pensa e sente sobre a empresa a partir desses feedbacks, que vão ter ali algumas coisas que vão começar a se repetir, vão começar a surgir insights. Ah, nossa, então aqui a gente poderia dar uma melhorada, aqui pode ajustar, né? Então, essa é a primeira etapa, ouvir o cliente e trazer essa voz para dentro da empresa. Isso parece um pouco clichê, né, de falar de ouvir o cliente, Mas a maioria não faz. mas é a base, né? É a Óbvio, tem que ser base. feito. Eu participo de um evento que acontece todos os anos nos Estados Unidos, reúne 10 mil pessoas para falar só desse tema. Como é que a gente decodifica a voz do cliente em insights para o negócio? Então, é a base e não tem receita de bolo melhor que essa e mais barata que essa, né? Então, começa ali ouvindo os seus clientes. A partir desses insights, né, você vai olhar para essa jornada que o cliente percorre, né? Como no caso que a gente falou da padaria, né? Qual que é o caminho que o meu cliente percorre para falar comigo, comprar o meu produto, usar o meu produto? Essa não é uma reflexão que o CEO deve fazer sozinho, porque ele não tem todas as informações da operação, do detalhe, o que o cliente manda na resposta do WhatsApp. Então, quando ele traz quem está na operação para participar desse momento de reflexão, ele vai ter insights muito mais valiosos, né? Então, ele traz a equipe, já é um momento cultural de trazer as pessoas para essa reflexão, vamos entender o nosso cliente. Entendeu essa jornada? Desenha na parede, né? Quais são os passos que os clientes fazem na Usa nossa empresa. post-it, não precisa de nada Usa muito mirabolante. post-it, vai lá, cola. Não tem post-it? Tem uma lousa? Escreve na lousa lá. O cliente faz isso primeiro, depois isso, depois isso. Ok, ele faz esse caminho. O que ele pensa e o que ele sente em cada uma dessas etapas? Ah, aqui ele sente ansiedade. Se ele sente ansiedade aqui, eu já sei que aqui eu posso fazer uma ação para diminuir a ansiedade dele, né? Então você já começa a juntar o quebra-cabeça. Feito isso, sinaliza o que é que tem mais dor para o cliente. Que se eu resolvesse rapidamente, me mudaria de patamar. Você falou muito de e-commerce. Trazer exemplo do e-commerce. Uma coisa que mudaria muito rapidamente de patamar, a embalagem. Uma coisa que mudaria muito rapidamente de patamar, um e-commerce. Prazo. O que a Amazon, o Mercado Livre fizeram lá atrás? Antes eles não faziam isso, mas com o tempo eles também foram entendendo que era melhor eles dar um prazo com gordura do que dar um prazo menor para dizer que ia ser rápido e atrasar, né? Então, dá essa gordura para o seu cliente, olha esses pontos críticos e trabalha, escolhe 3 deles. Os 3 mais, resolve esses problemas. Resolve bem. Você já vai mudar de um lugar para outro na experiência do cliente. Excelente. E ainda nesse tema, a gente estava falando antes da gente estar no podcast aqui sobre inteligência artificial, né? O que a gente tem hoje no mercado e o que isso vai interferir positivo ou negativamente? Como que está a sua visão com relação a isso? Olha, esse é um tema que eu gosto muito de falar, porque hoje eu sou investidora de uma empresa de inteligência artificial voltada para atendimento. E antes que você me pergunte se é bot, não é bot. E o pessoal já ia perguntar, já vem na cabeça, bot. Eu não suporto bot. Então, quando o pessoal falou assim, mas você agora é da inteligência artificial, Do bot. mas eu não sou do bot. Eu sou de uma inteligência mais inteligente que o bot. Boa. Então, aquele modelo de atendimento robotizado que se pergunta, quero fazer uma reclamação, e ele fala, não entendi, isso já é passado, né? Hoje, a inteligência artificial generativa, ela conversa com a pessoa. Ela demonstra sentimento para outra pessoa. Eu pergunto para você, Felipe, se uma empresa tivesse um canal como se fosse o ChatGPT para você tirar suas dúvidas, você arriscaria falar com essa inteligência? Sem dúvida. Sem dúvida. Muito mais rápido de resolver um problema. Mais rápido. Então é disso que nós estamos falando, né? O futuro do atendimento vai mudar bastante. Porque o atendimento, ele é uma função extremamente repetitiva. E a IA, ela consegue absorver com muito mais rapidez e precisão o que é repetitivo no atendimento. E aí a gente consegue usar as pessoas que estão no atendimento para fazer coisas complexas. Resolver um problema de um cliente, atender uma reclamação,
olhar para uma ação de encantamento, né? Então, essa ferramenta que nós desenvolvemos, ela é um atendimento, ela substitui um atendimento de primeiro nível. Mas Excelente. na conversa com o cliente, ela te pede desculpas, manda emoji para você, manda áudio. E você não sente que você está É conversando uma com voz de uma humano. IA. Eu tive até um encontro aqui com os mentorados, mês passado, onde eu trouxe uma pessoa de IA, né, que tem vários projetos aí mundo afora, para falar um pouco para ele sobre isso, né? E ele trouxe a questão do agente de inteligência artificial. É como se fosse um ser humano, um atendente, um ser É isso humano que vai te mesmo. dar resposta, vai conversar com você, vai interagir. E a gente está desenvolvendo O seu meu agente. cérebro, o meu agente, Uhum. entendeu? Para os meus produtos educacionais. Perfeito. Tem dúvidas, com todos os vídeos que eu tenho, todo o É como se conteúdo ele criado, estivesse conversando com você. pronto, a gente vai usar o conteúdo que eu tenho para treinar ele, e é muito mais rápido de resolver alguns problemas, são problemas simples. Ah, onde está tal ferramenta? Qual ação que eu faço? Quando acontece esse colaborador, o que eu tenho que fazer? O próprio agente já responde baseado no que eu responderia, É isso né? mesmo. Essa nossa, o que ela faz? Depois do atendimento, ela gera uma análise de como foi aquele atendimento. Então, ela faz o primeiro nível, e se aquilo precisa ser demandado para um segundo nível, vamos supor que o cliente quer fazer uma reclamação e ela não consegue triar ali naquele atendimento que ela está fazendo. Ela chama o atendente físico, né, o humano, e aí na hora que o humano termina o atendimento, ela gera um relatório para esse humano e fala no que ele pode melhorar. Olha só. E ele ainda pega aquilo, a resposta dele, E para a insere base de lá. dados dela. Exatamente, E exatamente. dá um Então, feedback ainda pro humano. O humano, você tem que e ainda dá um melhorar isso aqui. feedback para o humano. Então, a gente está chegando num lugar que eu vejo que a IA ela vai poder realmente acelerar muito a experiência do cliente, principalmente para o pequeno negócio. Porque não vai ser uma coisa que hoje está muito concentrada nos grandes, né? Quem tem mais grana para investir. Isso vai reduzir, vai ser mais acessível e vai facilitar o processo aí de atendimento também. Sem dúvida. Então, você que é pequeno, entenda. Existem já algumas ferramentas que você já pode usar para o seu negócio e cada vez mais vai estar mais democratizado isso. Total. Assim como a internet. No começo, né, era mais difícil acesso, computador, e hoje está muito mais fácil o acesso. Mas você fazer só o básico bem feito hoje, com o que você já tem, você vai resolver muitos dos seus problemas e vai aumentar muito mais o seu faturamento. É isso aí. Algo mais que quer trazer para a gente aqui, que a gente não falou? Acho que não. Deixa então uma mensagem para quem está escutando a gente aqui, algum direcionamento, algo que vai inspirar a turma, o que você poderia deixar? Olha, a mensagem que eu deixo para quem está nos assistindo, muitos empresários, né, muitos gestores de empresa, uma coisa que você deve colocar na sua cabeça é que investir no cliente é mais barato do que você trazer novos leads. Então, ao invés de você só buscar trazer novos leads no mercado, reserva um pedacinho do seu processo, do seu tempo, para você nutrir a sua base de clientes. Quando você nutre essa relação, ela devolve para você em novos clientes e novas vendas também. Então, cliente feliz, olha, Cliente feliz dá lucro. dá lucro e eu posso provar, tá certo? Excelente. Gisele, obrigado. Satisfação tê-la aqui. Espero revê-la em breve. Conte De novo, com a gente bater um papo. E você que está aqui nos assistindo, obrigado pela audiência, obrigado por nos acompanhar aqui. Segue nossas redes sociais, @eu Felipe Sintra, @Grupo MXE e @Gisele Gisele Paula. Paula. Te vejo no próximo episódio.